simplificar um pouco, tá? Mas as glândulas, em geral, elas têm uma profusão de diferentes tipos. A gente vai falar um pouco, principalmente focado nas exócrinas e nas endócrinas, até para não dar um nó na cabeça de todo mundo aí, tá? Basicamente, se nós separarmos, né, se nós fragmentarmos as glândulas em exócrinas e endócrinas, a gente vai ter as seguintes constatações. As glândulas exócrinas, gente, elas são formadas a partir do tecido epitelial. Então, na superfície do tecido, a gente tem lá tecido epitelial, e esse tecido, durante o desenvolvimento, ele acaba tendo processos de invaginação, processos de entrada dessas células epiteliais em direção ao tecido conjuntivo, e essas células acabam formando, né, porções secretoras, regiões secretoras aqui, mas elas mantêm um ponto de conexão com a superfície daquele tecido. Então, elas mantêm uma estrutura que a gente conhece como ducto. Todas as glândulas exócrinas, elas mantêm a presença do que vai ser o canal de comunicação com a porção secretora, com o local em que as células epiteliais estão produzindo aqueles componentes e com a superfície da pele. Por exemplo, gente, o que acontece quando vocês... Eu acho que o pessoal aí gosta bastante de academia, né? Gosta bastante de exercícios, ou não? Não, Pro. Não gostam, mas que A gente gosta absurdo! de hambúrguer. Sim, gostamos sim. Ó, viu, Gostamos, Ana? não. A gente A paga a Ana, academia um mês, só vai 2 dias. vocês gostam de protestar. Eu vi vocês todo mundo no protesto semana passada. Achei legal. É uma média boa, Álvaro. A cada 5 falta 3, tá bom. 40% de aproveitamento. Mentira, Pro. A Carla tá mentindo. Ela não gosta de fazer exercício, não. Mas quando a gente faz exercício, né, gente? Quando a gente vai, se coloca nesse papel, fazer um exercício hoje até que tá tranquilo, mas se a gente for fazer exercício num dia que tá uns 35 graus aqui em Cruz, a gente vai ficar suando muito, né? Esse suor, ele é gerado a partir das nossas glândulas, sudoríparas, né? Por que fisioterapia, Daniel? Não, professor, é porque como é que se diz? Eu rompi o ligamento e fraturei o pé. Aí eu tava indo pra fisioterapia aqui de Cruz. Mas eu tô 100%, graças a Deus. Estão te sacaneando, né? Pois é. Bom, esse suor, gente, ele é formado a partir das nossas glândulas sudoríparas, que são, de fato, glândulas exócrinas, tá? O que que elas fazem? Elas produzem um fluido que é rico nessa região secretora, que é rico em sais. E eles secretam rapidamente esse fluido em direção à superfície da nossa pele. Como esse fluido é rico em sal, né, é rico em cloreto de sódio, de fato, a gente vai manter ou colocar um monte de sal na superfície da pele. A osmolaridade, na verdade, o processo de osmose faz com que a água das células passe também para essa região para diluir este fluido, né? Essa região salina bem concentrada.
e a partir disso que a gente tem o suor. Por isso que a gente tem toda essa camada de água sobre a nossa pele. Sobre a nossa pele, desculpa. E aí, essa água começa a evaporar. Durante o processo de evaporação da água, a passagem da água do estado líquido para o estado gasoso, ela vai retirar energia da pele, da superfície ali para realizar esse processo de passagem para o estado gasoso, e por isso que a gente vai estar perdendo calor, né? Ela retira calor daquele meio para que a gente possa estar tendo o processo de regulação da nossa temperatura corporal. Lembra que a gente comentou da importância da biofísica? Tá mais aí um exemplo. Ô, Pro, e quando a gente fica assim com alergia do próprio suor, eu mesmo costumo sentir isso quando tá muito quente. Eu não sei se é por causa do costume, eu começo a ter alergia na pele quando eu começo a suar. Principalmente a região da barriga. Em geral, Ana, é mais alergia ao calor do que ao suor. Eu não sei muito bem explicar o porquê, mas tem pessoas que têm alergia a condições de temperaturas extremas. Então, muito calor ou muito frio, a pessoa tem alergia, de fato. Tá? Acaba irritando aquelas células ali. Minha célula é sulista, ela não gosta do calor. Eu conheço uns sulistas que têm alergia a frio, que agora nessa época de muito frio a pessoa fica com bastante sintoma alérgico o tempo inteiro. Kaila, a glândula sudorípara, ela não secreta sal puro, tá? Ela secreta um fluido que é rico em sais, entre eles o cloreto de sódio, entre eles o sódio e o cloreto, principalmente sódio, tá? E aí, esse fluido fica na superfície da pele. E aí, quando a gente, para regular ou para dissolver, né, para manter a osmolaridade padronizada ali, esse fluido vai puxar, na verdade. A gente tem a secreção de água associada. Tá? Tanto é que o nosso suor é salgado, né? Se a gente pegar um suor, ele está sempre salgado. É mesmo, quando a gente dá uma lambidinha assim no cangote do nego, só sente o sal. É isso aí. Bom, já as glândulas endócrinas, gente, elas vão estar diretamente envolvidas, ou elas não vão ter mais a presença dos ductos, tá? A Ana Maria tá tirando a concentração do pessoal, quer dizer, o pessoal acordou agora, né? Quando eu faço pergunta, ninguém se manifesta. Viu, mano? Ninguém se manifestou. O que foi que tu perguntou? Não, agora nada, tô só brincando. Faz um tempo atrás já, cara, viu? Nem percebeu. Brincadeira. Gente, as glândulas endócrinas, elas se desenvolvem, né? Inicialmente elas têm esse desenvolvimento também a partir da superfície, mas com o amadurecimento desses tecidos, com a passagem desses tecidos para outras porções, as glândulas endócrinas, elas perdem a região de conexão. Então, o ducto, ele é perdido. E aí, todos os componentes secretores, toda a secreção dessas células acaba tendo que entrar em contato direto com a circulação sanguínea, com os vasos sanguíneos e sendo liberados para dentro do sangue. Tá? Então, essas células, as glândulas endócrinas, elas são caracterizadas como endócrinas chamadas de cordonais, em que basicamente a gente tem cordões de células que acompanham
os vasos sanguíneos e que vão secretando e liberando seus componentes diretamente dentro dos vasos sanguíneos. Ou células chamadas de endócrinas foliculares. As endócrinas foliculares, elas, em geral, elas se organizam em estruturas circulares, né, em grandes folículos, e elas vão secretando células, vão secretando componentes, né, e vão armazenando esses componentes lá no interior desses folículos. Quando elas são estimuladas, elas vão realizar o processo de liberação, vão realizar um processo de secreção desses componentes, também diretamente para os vasos sanguíneos que estão no entorno desses folículos. Então, nesses dois casos aqui, a gente não tem mais a presença dos ductos secretores e a gente tem a presença, né, de estruturas e de hormônios, de componentes que são liberados diretamente na circulação sanguínea. As glândulas exócrinas, gente, também elas acabam... a gente tem costumeiramente a presença de grupos diferentes de glândulas exócrinas. Então, é bem comum a gente ver um corte de células, né, de glândulas exócrinas, a presença, isso aqui é um corte, por exemplo, de glândulas salivares, submandibulares. Depois eu comento de novo, cara, sobre as cordonais e as foliculares, tá? E aí tem alguns exemplos para mostrar. Depois a gente comenta de novo, e aí acho que vai ficar um pouquinho mais claro. Mas as exócrinas, elas, em geral, têm células um pouquinho heterogêneas, que são ricas ou especializadas na secreção de muco, então são as células mucosas, como esses exemplos aqui. Em geral, são glândulas regiões mais tubulares, produção focada na produção de muco, e as serosas, que nesse caso aqui vão estar produzindo enzimas. Então, vejam, por exemplo, as nossas glândulas salivares, elas têm a produção de enzimas, como eu falei para vocês, a produção de água e tem a produção de um pouco de mucina, de muco, que vai auxiliar a manter o nosso epitélio oral bem hidratado, bem umidificado, e auxilia durante a nossa deglutição de alimentos, ou deglutição normal do dia a dia, a produção esse processo de emulsificação dos componentes que vão estar sendo ingeridos. Então, é bem comum a presença de porções secretoras de muco, porções secretoras de enzimas aqui nessas regiões. As exócrinas ainda, gente, elas podem ser subdivididas em glândulas exócrinas com relação ao modo de secreção dos seus compostos. Então, cada glândula exócrina, ela acaba tendo um comportamento com relação ao processo de secreção dos seus compostos. Como é que isso funciona, gente? Nós temos esses nomes, que são nomes que eu acho feio da porra, são os nomes muito estranhos, né? Que refletem essas características de secreção das glândulas exócrinas. E aí a gente vai tendo esse processo de secreção, por exemplo, uma glândula exócrina chamada de holócrina. Essa glândula holócrina, ela vai secretando componentes, na verdade ela acumula grânulos de secreção no seu interior, no interior das suas células, e no momento da secreção, essa célula toda, ela é secretada para o meio externo. A glândula sebácea da nossa pele tem esse tipo de característica. A gente tem uma perda de célula que acaba sendo excretada, que acaba sendo liberada para o meio externo. E lá na base daquela glândula, a gente precisa ter processos mitóticos para restituir as células que foram perdidas, né? Para reaver aquele tipo tecidual que foi perdido. E manter aquele epitélio normal, né? Funcionante.
As glândulas exócrinas, chamadas de merócrinas, né, são aquelas em que nós temos o processo de secreção, os grânulos de secreção são acumulados dentro da célula, e no momento do estímulo, ou no momento da excreção de fato, esses processos vão estar sendo liberados, esses produtos vão estar sendo liberados em direção ao ducto, e eu não perco célula, eu não perco citoplasma, eu tenho somente a secreção daquela glândula, a secreção daquele componente. E as glândulas chamadas de apócrinas, em geral, elas acabam liberando um pouco do seu próprio citoplasma em direção ao componente excretor, em direção ao ducto de excreção. As glândulas apócrinas, por exemplo, um exemplo de glândula apócrina são as glândulas mamárias. As glândulas mamárias, durante o processo de secreção desses componentes, elas costumam perder um pouco do seu próprio citoplasma celular, que acaba fazendo parte do leite materno. E aí vão estar constituindo, né, o leite materno que vai para as crianças. Todas essas glândulas, gente, tá? Tanto as glândulas exócrinas quanto as glândulas endócrinas, em muitos casos, elas têm associadas a ela algumas células algumas células musculares lisas, tá? Que fazem o processo de contração e que estimulam esse processo de secreção, essa liberação dos componentes que foram gerados. Então, a gente tem um processo associado aqui também, tá? De estímulo à liberação, de estímulo à secreção desses componentes. Por exemplo, a glândula mamária, ela é muito estimulada, então, as células, né, as glândulas galactóforas e os ductos galactóforos, que são os produtores de leite materno, eles são estimulados pela ocitocina, eles são estimulados por um hormônio. Então, quando o bebê está se alimentando, né, quando o animal está se alimentando, ocorre a liberação de ocitocina para fazer uma contração nesses ductos secretores, contração nesses ácidos secretores, para que a gente tenha a liberação máxima de todo o leite materno para aquele mamífero, né? Então, tenha essa secreção máxima, de uma forma bastante intensa. O próprio processo de sucção na glândula faz com que a gente libere ocitocina e estimule essa liberação de componente, liberação de leite materno. O simples ato de liberar, um simples ato, né, gente, de amamentação, nesse caso, de aleitamento, envolve N fatores que vão estar estimulando a produção de leite, vão estar estimulando a produção de componentes nessas glândulas, né, e até a liberação depois. Por exemplo, aqui, gente, né, um exemplo de uma célula exócrina, como eu falei antes para vocês, a célula caliciforme. A célula caliciforme, ela está presente na região do trato gastrointestinal e ela acaba, nesse caso aqui, ela é uma célula merócrina, então ela vai produzindo os grânulos de secreção e conforme a necessidade, conforme o estímulo, ela vai liberando na superfície apical aqueles grânulos de secreção. Então, aqui a gente consegue ver muito bem, né, a região do núcleo dessa célula, região de produção dos grânulos de mucina e o acúmulo deles próximos à região apical, justamente para serem liberados, para serem secretados quando necessários, né, quando essa mucina vai estar formando aqui o glicocálice na superfície epitelial. Certo, gente? Beleza. Como eu falei antes, as glândulas
endócrinas, elas não apresentam os ductos, então elas vão estar liberando os seus componentes de secreção diretamente nos vasos sanguíneos, tá? Carla, o que você não entendeu antes? O que ficou na dúvida? Você diz esqui? Isso é porque, tipo, parece que fecha aí no meio e aí fica uma parte do epitélio para fora e outra para dentro. Aí eu não entendi esse processo. E nem da outra. Aqui? Não, nesse primeiro, no do Nesse... meio. Aham. Fecha? Eu não sei, tipo, eu pensei que era como se fosse um processo que iniciava aí no exócrino e ia continuando, mas são coisas separadas, né? Isso. Na verdade, aqui eu tenho uma célula, né, uma representação de uma célula exócrina com a presença do ducto, tá? Então, justamente para que a secreção vá para a superfície do tecido, para o meio externo àquele tecido, né? E aqui na direita a gente tem duas representações de glândulas endócrinas. A glândula endócrina cordonal, que são esses cordões de células que ficam presos ou ficam bem próximos aos vasos sanguíneos, né? Eles acabam ficam distribuídos bem próximos aos vasos, e as foliculares, as glândulas endócrinas foliculares, que formam esses folículos secretores, que no seu centro vai ter a presença do produto de secreção, que vai ser liberado conforme a necessidade também. E aqui o que eu queria mostrar é exatamente a mesma característica, tá? Só que eu acho que as foliculares, fica bem evidente a presença da secreção no interior dos folículos aqui, né, gente? Toda essa estrutura aqui mais clara, isso aqui são grânulos de secreção. Esse aqui é um corte de tireoide, tá? Nesse caso da direita aqui, nesses folículos. A tireoide se organiza em regiões foliculares e ela vai armazenando os seus hormônios aqui no interior. Tá? Isso aqui é uma estrutura que tem a presença de um número bem importante, de uma concentração bem interessante de hormônios tireoidianos, que é o T3 e o T4. A tiroxina, a triodotironina e a tiroxina. A tireoide, gente, é uma das glândulas que mais armazenam, que mais que tem quantidade de hormônios armazenados, perdão, no seu interior. Se nós parássemos totalmente a produção de hormônios tireoidianos hoje no nosso corpo, nós ficaríamos ainda com hormônios para uns 3 meses no interior dessa glândula, para suprir essa necessidade. Então, vejam que a gente tem hormônios guardados na tireoide com uns 3 meses de utilização da espécie. Diferente de outras glândulas em que a produção ela é bem menor, né? Esse armazenamento é bem menor. Conseguem perceber? Fica claro para vocês a presença dos folículos aqui, gente? Ô, professor, eu entendi os foliculares. Tem como se eu repetir os cordonais, que eu não entendi? Os cordonais é como se a gente tivesse, por exemplo, se esse pincel fosse um vaso sanguíneo, tá? Os cordonais vão estar presentes, vão envolver esse vaso sanguíneo, vão estar associados a esse vaso e formam cordões de células que estão conectados diretamente nesse vaso sanguíneo. E aí, quando necessário, esses cordões de células vão liberando seus componentes para dentro desse vaso sanguíneo.
Aqui tem um exemplo, gente, ó, todas essas porções, todas essas porções mais avermelhadas que vocês visualizam aqui, todas essas porções, vejam, são vasos sanguíneos que estão passando no interior de uma região cordonal de uma glândula. Então, o vaso sanguíneo passa e ao redor dele essas células secretoras ficam concentradas. E quando elas secretam, elas liberam diretamente diretamente dentro do vaso. Diferente do que a gente tem, por exemplo, nos folículos, né, nas células foliculares, que elas mantêm estoques, né, mantêm armazenamentos bem intensos no centro desse folículo. Fica um pouquinho mais claro? Ficou. Aí na imagem, os vasos seria essa parte vermelha ou... Essas partes vermelhas aqui, Emily, ó, tudo isso aqui, na verdade, o que está marcado de vermelho aqui acaba sendo hemácia, gente, tá? Então, tudo isso aqui são vasos sanguíneos que estavam passando ali naquele tecido, ó. Aqui, toda essa aqui, ó. Aqui também. Então, são cordões. Em geral, gente, as glândulas endócrinas, elas são muito vascularizadas, tá? Mas muito vascularizadas. Vejam, isso aqui é um corte, uma microscopia eletrônica de varredura que mostra a presença de vasos sanguíneos na superfície externa dos folículos da tireoide. Então, recobrindo externamente aqueles folículos da tireoide, olha a quantidade de pequenos capilares sanguíneos que a gente tem ali. É uma intensidade muito grande, né? Muito vaso sanguíneo associado. E isso nas cordonais também eles estão ali presentes. Então, as glândulas endócrinas são altamente vascularizadas. Tá? São, em geral, estruturas pequenas, não tem um volume tão grande, mas passa muito sangue ali o tempo inteiro. Bonita essa imagem, né? Sim, cara, tá ventando um monte aqui também. O sim foi a respeito da imagem. Aham, não, eu vi. Ok. Eu respondi a sua pergunta. Ah, eu tô sem entender nada aqui, só o... Eu, hein? Tá forte, Professor? velho. Oi. No caso, as cordonais seria essa aí, né? Que a secreção ocorre diretamente, né? Você diz cordonais em que sentido, Daniel? Não sei se entendi sua pergunta. Porque ela não precisa de vesícula, né? É como é as foliculares. Não. Como são as foliculares, na verdade. Na verdade, no caso das foliculares, a gente acaba tendo esses locais centrais de armazenamento. Mas em ambas a secreção vai se dar diretamente para os vasos sanguíneos, tanto na cordonal quanto na folicular. Sim. Não entendi a Mas sua eu pensei que pergunta. diretamente, que você estava falando aí, era no sentido de não apresentar a vesícula, entendeu? Não ter que dissolver a vesícula para... Na verdade, nesse caso aqui, em ambos eles vão... A cordonal, ela libera sem ter tanto armazenamento. Os folículos acabam sendo fontes de armazenamento. Entendi. Tá? Entendi. Um exemplo é a paratireoide e a tireoide, né? Respectivamente. Sim. Porque a tireoide ela tem um armazenamento maior, porque ela é folicular, né? Isso, exatamente. Prof, nesse caso, o armazenamento ocorre porque não pode liberar em grande quantidade no sangue, Na verdade, a concentração aqui de liberação independe, Carla. Eu acredito que no caso da tireoide, que é a que a gente mais tem armazenamento, tem a ver com o processo evolutivo também, que é de conseguir guardar grandes concentrações de iodo,
que é o componente base desses hormônios e que é difícil de obter de forma natural, né? Hoje a gente tem o sal de cozinha, que são sais de cozinha iodados, mas evolutivamente era mais difícil de ter uma fonte constante de iodo para a população, para as pessoas, né? Para os indivíduos. Então, nesse caso, eu acredito que esse armazenamento de grandes concentrações de hormônios, ele se dá justamente para proteger aqueles animais, proteger esses indivíduos de períodos de escassez desse componente. Tenha mais a ver com questões evolutivas do que com a concentração que é liberada. Os hormônios, de modo geral, gente, são liberados em concentrações muito baixas, tá? Baixíssimas. Eles atuam eles conseguem atingir os nossos receptores e atuar neles na concentração de nanogramas, nanomolar. Então é muito, às vezes até picomolar. Justamente tem concentrações baixíssimas de ação. São extremamente específicos. Quero comentar com vocês, gente, mais a título de curiosidade, tá? Mas é que é importante comentar, é a questão da chamada metaplasia, tá? A metaplasia é uma alteração aqui dos tecidos epiteliais de revestimento, não das glândulas, tá? Mas existe a possibilidade de nós termos uma alteração reversível, tá, num tecido epitelial que normalmente está presente em alguma região. Por exemplo, tá, na região do trato respiratório, região traqueal, normalmente, nós temos a presença de um epitélio pseudoestratificado colunar ciliado nesse epitélio. Mas, pessoas fumantes, né, fumantes crônicos, pessoas que acabam atingindo ou acabam tornando essa região, né, em contato com o agente agressor o tempo inteiro, esse epitélio acaba se transformando em um epitélio estratificado pavimentoso. Então, essas células acabam perdendo aquelas especializações de membrana na sua superfície e mudam a sua característica morfológica. Essa condição faz com que aquele epitélio não tenha a mesma capacidade de purificar o ar esperado. Um agente estressor, Gabriela, é qualquer componente físico ou químico que pode gerar uma lesão, mesmo que mínima, numa célula, né? Então, pensa, sol em excesso é um agente estressor que vai predispor, por exemplo, as pessoas a ter um câncer de pele. O uso, né, muito chimarrão, como é um agente estressor da região do esôfago, então o chimarrão é uma bebida quente tomada no sul, que a gente toma muito, e o uso desse componente, né, dessa água aquecida por longos períodos passando pelo esôfago faz com que a gente tenha uma predisposição maior, por exemplo, a ter câncer na região do esôfago e da região da faringe. Vocês aqui têm muito costume de tomar café, então cuidado com o café muito quente, muito volume de café todo dia também não é muito adequado. São componentes que podem gerar uma lesão de uma célula, tá? Falo aqui do cigarro porque é bem intenso, tá, gente? O cigarro causa essa troca, né, essa metaplasia da região traqueal, e esse tecido já não consegue mais purificar também o ar que é inspirado, além de já ter a pessoa tá levando um monte de fuligem, um monte de componentes de queima, né, incompleta do cigarro para o interior dos seus pulmões. Esse tecido que antes ainda purificava um pouco esse componente já não mais o faz. Então a situação fica mais complicada ainda, tá? Eu não entendi essa parte do chimarrão. Ana, o chimarrão é um componente, né? É uma bebida quente. Em geral, as pessoas tomam
e algumas pessoas tomam a 70, 80 graus. Imagina algo tão quente em contato com as nossas células o tempo inteiro, tá? Vai gerando lesão, vai gerando pequenas alterações nessas células. E esse tecido pode ter uma modificação para tentar se proteger mais desse agente agressor. Normalmente, o chimarrão, gente, ele é feito a 70 graus. Oi? Seria mais pela quentura, né? Pela água temperatura. quente. Isso. Se a gente tomar muito chá extremamente elevado, também, com temperatura muito elevada, Eu também. tinha associado a imagem do chimarrão, a internet cortou aqui pra mim, do chimarrão com a do cigarro, entendeu? Ah, Aí eu tá. pensei, meu Deus, será que o tererê também é prejudicial? Porque eu tomo o tererê assim, ó, facinho. Não. O tererê é frio, não vai ter grandes problemas, tá? O problema Explica aqui pra é a Gil água aí, muito quente. explica pra Gil aí que tererê não é alucinógeno. Tererê é alucinógeno, Gil. A Gil pensou que eu tava drogando ela, pronto. Mas um pouquinho tá, né, Ana? Porque tem cafeína bastante. Só por causa da cafeína. Mas a cafeína não é tão bem extraída em baixas temperaturas, então tá tranquilo. Ela é mais extraída com a água a temperatura elevada. Fica tranquila, Gil, você não vai ficar doidona, não. Foi isso que ela me perguntou. Eu vou ficar doidona, ela. Ô, Ana, você tá drogando os colegas de sala de aula. Você deveria ser um exemplo, não ficar fazendo esse tipo de coisa. E ó, né, Pro? Então, gente, cuidado com bebidas muito quentes. Cuidado com bebidas muito quentes, cuidado com cigarro também, né? Não só cigarro de tabaco, tá? Só porque a gente tem que dar uma controlada nesse sentido. Cafeína em excesso também, lembra o que a gente viu lá nos artigos. Então, E o álcool, ele não tem essa ação ruim também? A cachaça? não lembro de ter lido nada, Ana, sobre o álcool, sobre se o etanol poderia ter essa possível agressão nas células, né? Até posso dar uma olhada, mas eu acho que o etanol, nesse sentido, talvez nem tanto o álcool, né, de bebidas alcoólicas. Mas até posso dar uma olhada, mas não me lembro de ter chamado a atenção. Aqui também tem uma questão, né, gente? Fumantes crônicos, eles fumam muito cigarro, né, o tempo inteiro. Então, a pessoa está ali fumando 20, 30, 40 unidades por dia. Então, a fumaça é constante. É difícil uma pessoa que beba tanto, né, na mesma proporção. Espero que vocês não façam isso, né? Quer dizer, se vocês fizessem isso, não estavam conseguindo nem estar acordados agora, né? Ninguém se manifestou quando eu falei que não é para beber, né? Bom, gente, falamos hoje, então, das especializações de membrana presentes nas células epiteliais de revestimento e consideramos também vários pontos, né, sobre o tecido epitelial glandular, tanto exócrino quanto endócrino. Eu acho que não bebe, Amanda, mas eu me lembro de algo na última aula prática aí que você estava comentando. Acho que não sei se é 100% verdade essa afirmação aí. Gente, à tarde temos aula prática, tá? Aguardo todos vocês lá no laboratório. Semana que vem vamos ter uma folga, né? Vocês terão uma folga de mim.
Podem aproveitar, descansar, ficar tranquilos, curtir o São João bem à vontade. Na outra semana, a gente começa a falar sobre tecidos conjuntivos, tá? Capítulo 5 do livro de Histologia Básica do Junqueira e do Carneiro. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, né, alguma consideração, pode me mandar e-mail ou a gente conversa. Epitelial, capítulo 4, Carla. Amanda, a prova, como eu comentei com vocês, a princípio, gente, pelo plano de ensino, nessa parte de histologia, vocês serão avaliados pela confecção de jogos didáticos. Depois do São João, a gente conversa sobre isso, tá? Vamos se preocupar lá depois, tá? Sim, tá ali a aula prática normalmente hoje, tá? Aguardo vocês à tarde, gente. Queria agradecer a todos e a todas pela atenção, pela participação e desejo uma boa aula na sequência aí para vocês. Até de tarde, então, gente. Um abraço.